O governo do estado completa 2 anos, já foi a primeira metade. O próprio governador Beto Richa deu uma sacudida aí no secretariado, cobrando resultados. E sobre isso nós vamos conversar com o professor Belmiro Valverde. O Belmiro hoje é professor da PUC, foi professor da Federal, também da FAI, foi secretário de Estado, escritor, sempre em atividade, especialista em administração estratégica. Professor, metade do governo tem mais 2 anos, que na verdade não são 2 anos, porque você tem 6 meses depois de eleição. Dá tempo de mostrar resultado, como está esperando o governador, na sua fala, depois de reunir o secretariado? Lili, vai ser uma tarefa muito complexa para o governador Beto Richa, porque hoje em dia, para você conseguir concretizar qualquer coisa que você imagine fazer na área pública, você tem que começar 3 anos antes. Porque hoje em dia você tem Ministério Público, Tribunal de Contas da União que quer ver o projeto, que quer ver a licitação, que pode impugnar a licitação. Você tem os relatórios ambientais, o RIMA, o Relatório de Impacto de Meio Ambiente, o EIA, Estudo de Impacto Ambiental. Você tem os estudos de viabilidade. Então, quando você já está com 2 anos de governo e você aparentemente não tem essa instrumentação técnica e jurídica pronta, isso deve complicar muito a vida dele. Eu acho que efetivamente se perdeu muito tempo para se vencer essa etapa do que se chama genericamente de pré-investimento, né? E agora o tempo começa a ser muito escasso para isso. Outro problema, em grande parte, o dinheiro do governo está comprometido com a própria folha de pagamento, com o inchaço da máquina. Há reclamação dentro do próprio governo que a sobra de dinheiro é muito pequena diante desse quadro. A questão financeira dos estados e municípios é uma morte anunciada, porque obviamente você vê as pessoas, você viu agora, a polícia acabou de botar para fora para dentro da polícia, eu estou dizendo para fora no sentido metafórico da academia de polícia, 250 policiais. Para quê? Para repor 250 aposentadorias e mortes, e desistências, etc. Então, na realidade, à medida que o tempo vai passando, esses gastos que são gastos praticamente inevitáveis e que não produzem nada, porque a pessoa está em casa, não está trabalhando, ele começa a pressionar muito o governo. Agora, os governos, lamentavelmente, contribuem para isso. Por quê? Porque eles usam a máquina pública como moeda de troca política. Eu estava vendo no jornal, e espero que não seja verdade, que está se cogitando criar mais uma Secretaria de Estado só para acomodar o PMDB. Ora, quando você começa a ter que criar a Secretaria de Estado para acomodar o fulano, acomodar o Beltrano, é claro que vai faltar dinheiro. Eu sempre dou um exemplo, eu fui secretário no governo do Canê. No governo do Canê nós tínhamos 11 secretarias e ponto, acabou, não tinha secretaria especial, não tinha assessor especial, não tinha nada disso. Tinha 11 secretários de Estado. Agora, se você somar os secretários de Estado, os secretários especiais, os assessores especiais e aqueles que têm status de secretário, que são outros dirigentes, etc., dá 40 pessoas. E não é o fato de dar 40 pessoas, são 40 pessoas que viajam, que se reúnem, que tem gabinete, que tem carro de representação, que tem isso, que tem aquilo. Então você começa efetivamente, o Estado começa a ficar adiposo, em vez de ele ficar forte, ele começa a ficar adiposo, ele começa a ficar gordo. E ficando gordo, eu tenho uma boa experiência de gordura, sei que o gordo não produz a mesma coisa que uma pessoa que está no auge da sua forma física. Ou nós paramos com isso de uma vez por todas, ou nós retomamos uma visão de que política é política e administração é administração, mesmo que a administração seja influenciada pela política, o que é fundamental, mas você não pode misturar isso e entender isso como sendo transformar a administração numa moeda de troca para poder atrair o fulano ou atrair o Beltrano. Bom, dentro de uma visão clara, então, do futuro, se nós temos praticamente 1 ano e meio, porque depois tem 6 meses de eleição e aí se perde o ritmo, essas questões todas de planejamento, de estudo de viabilidade, isso torna quase impraticável que alguma coisa grande ainda saia nesse período de governo? Você pode imaginar que você não vai ter grandes obras rodoviárias, não há como, não tem tempo mais para isso. Essas obras ferroviárias que estão sendo anunciadas, elas também vão estar possivelmente no fim do primeiro governo
Richa, se ele for reeleito, eles vão estar no máximo no nível de projeto e no nível de licitação, né? Obras hidrelétricas, a não ser as PCH, que são pequenas centrais hidrelétricas, também você não vai esperar uma grande obra hidrelétrica, nem uma grande obra energética de uma forma geral. Não, biomassa, nada disso, nós não temos realmente mais tempo para isso. E o pior é que você não está entendendo, não está vendo um conjunto coerente de propostas. Quer dizer, você está vendo há muito tempo que você não tem no Paraná um debate muito claro a respeito de certas coisas fundamentais. Por exemplo, aí o Jaime Lerner falava com muita propriedade sobre a economia do conhecimento. A economia do conhecimento é uma realidade no mundo todo. E o que nós estamos fazendo em termos de economia do conhecimento? Muito pouco. Ah, não, daí eu tenho lá o polo de software, não sei o quê. Mas não é assim que você faz economia de conhecimento. Economia do conhecimento, você tem que ter uma boa escola de qualidade desde o infantil, né? Desde o fundamental, o médio, o superior. Você tem que ter todo um aparato preparado para isso, um aparato institucional. Então nós estamos fora dessa briga. Nós continuamos vivendo do nosso feijão com arroz, que é a agroindústria. Daí o fulano lá que tem uma usina de açúcar e de álcool, ele começa a fazer alguns produtos derivados do açúcar e do álcool e olhe. Nós estamos perdendo essa corrida. Outra grande expectativa, depois de muito tempo sem atração de empresas, pelas questões do governo anterior, se esperava que já houvesse uma resposta. 2 anos se passaram, alguns investimentos vieram, mas não na velocidade que se imaginava. Inclusive outros estados estão passando à nossa frente e aí tem se justificado com uma guerra fiscal, a corrida que os estados fazem, dando facilidades para levar essas empresas. Olha, a questão da guerra fiscal tem que ser vista até com uma certa resignação, né? Não há nenhuma hipótese que você vai deixar de ter um ambiente competitivo no Brasil em relação aos investimentos. Por quê? Porque no mundo todo é assim. Luxemburgo conseguiu atrair um polo de tecnologia como? Dando incentivos fiscais. Aí os outros dizem assim, mas Luxemburgo nunca foi um polo de tecnologia. Mas hoje em dia é. Quer dizer, você em todos os lugares do mundo você encontra de alguma forma vantagens comparativas que são, digamos, ampliadas através de estímulos públicos. Agora, tem que ter um pouco de imaginação, né? Tem que ter um pouco exatamente de jogo de cintura para saber o que você pode fazer e que você não pode fazer, porque você pode fazer grandes bobagens ou que você pode fazer grandes coisas. Vamos voltar ao caso do incentivo fiscais dado, por exemplo, no caso da Renault, por exemplo. Eu acho que eles foram mais do que bem sucedidos. Hoje em dia, as automotivas no Paraná estão entre as maiores pagadoras de ICMS. Só são superadas pelas empresas públicas, que são a Copel e as ex-empresas públicas, são as empresas de telecomunicações, que é um absurdo, que pagam um imposto colossal sobre suas operações. Fora disso, eu passei 10 anos favorecendo a Renault. A Renault está há outros 10 anos já favorecendo o Estado. Quer dizer, então, tem que ter um pouquinho de imaginação. Na época houve a tentativa até de cerceamento, de parar o projeto. O Osmar Dias e o Requião fizeram um carnaval. O Jaime, lamentavelmente, na época, ficou cheio de dedos. Por que não mostrou o contrato? E durante um ano o Paraná ficou alijado de uma série de investimentos e empréstimos federais por causa da reação dos seus senadores, imagine. Nós tivemos que brigar com os nossos senadores, não com os outros, por causa de uma picuinha política, né? Eu acho que os próprios Requião e Osmar Dias, hoje em dia, reconheceriam que os incentivos que foram dados para a Renault, para a Nissan, foram muito bem dados e deviam ter sido dados novamente. Haja vista que agora a Nissan acabou de anunciar que, apesar de ter uma fábrica aqui, apesar de ser tudo mais favorável, se ela ampliasse a fábrica aqui, ela vai se instalar no estado do Rio de Janeiro, porque certamente teve vantagens maiores. E aí nós temos outras chegando aí para estados vizinhos. O que é que deveria se fazer nessa altura? Onde é que está aí o ajuste a ser feito para tentar ainda recuperar o que for possível dessa situação? Olha, eu acho que, em primeiro lugar, você tem que ter uma interlocução mais profissional com essa turma toda. Porque quando você pega
Essas empresas, elas não têm um olho de vidro, elas têm os dois olhos de vidro. Aquela velha piada de que o banqueiro tinha um olho de vidro e todo mundo sabia qual era porque ele tinha mais calor humano que o outro. Os investidores internacionais têm os dois olhos de vidro, eles não têm nenhum calor humano. Essa história, não, vão para lá porque lá nós temos uma grande colonização italiana ou alemã, nada disso. Eles fazem conta e eles querem efetivamente ter uma instrumentação técnica e econômica muito concreta. Custo Brasil, quanto é que custa para chegar no porto, como é que funciona o porto, como é que funciona a parte de infraestrutura, como é que funciona a ligação com os principais centros consumidores. Então, nós tínhamos que ter uma interlocução, que me parece que ainda ela está muito no terreno da vontade, está muito no terreno, olha, vamos lá, venham conhecer o Paraná, que é bonito, o pessoal é espetacular. Mas hoje em dia você vê, por exemplo, a parte sindical no Paraná é muito bem organizada já. Aquelas antigas vantagens, entre aspas, que você tinha de você conseguir, digamos, atrair alguém para o Paraná, porque o operariado é mais, por assim dizer, mais dócil, né? Ou mais disciplinado, não existe mais. Hoje em dia você está numa competição muito clara. Agora, São Paulo, por exemplo, deu uma rasteira em todo mundo mexendo no ICMS interestadual. Quer dizer, de repente, muitas empresas que podiam ter ido para outros estados ficaram no interior de São Paulo. E isso fortaleceu tremendamente São Paulo. Nós tínhamos que ter um pouquinho mais de profissionalismo nisso, né? Na minha visão, pelo menos. Nós vamos para o intervalo, estamos conversando com o professor Belmiro Valverde, professor de Administração Estratégica, escritor, várias vezes secretário e conhece bem a situação do nosso estado, para dar um panorama aí de como está o Paraná no aspecto de construção, no aspecto econômico. Já voltamos.